A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Hoje o vídeo vai ser do assunto a justiça de Deus. Vamos lá, sem muitas delongas. Vou embasar aqui com o irmão, né? Ele vai dando a explicação, eu vou comentando em cima, como eu sempre faço. Vamos lá. Se Deus é amor, então como ele poderia condenar alguém a sofrer eternamente no inferno? Isso não parece desproporcional? Afinal, pecados cometidos em 70, 80 anos de vida merecem uma eternidade de sofrimento? Sem dúvidas, essa é uma das questões mais difíceis da fé cristã. Mas nesse vídeo nós vamos encarar essa pergunta de frente, porque entender isso pode ser a coisa mais importante da sua vida. Muita gente acha que o inferno é uma invenção medieval criada pela Igreja Católica para controlar as pessoas pelo medo. Mas isso não é verdade, porque quem mais falou... Porque assim, ó, o que que acontece? Não é verdade isso. Porque, na verdade, a religião sim manipula e controla as pessoas. Certo? A gente sabe disso. Mas ela fala, se você sair da minha igreja, você vai pro inferno. Isso é mentira. Só que isso não quer dizer que o lago do fogo da condenação eterna não existe. Porque está descrito na Bíblia. E o próprio Jesus foi quem afirmou isso. E ele não estava falando de forma figurada, como muitos dizem, tá? O diabo, ele quer que você acredita que o lago do fogo não exista para você continuar na sua vida de pecado e você acabar indo para lá, porque ele quer levar o máximo de almas para lá. E isso tá na Bíblia, entendeu? Por quê? Porque ele queria ser Deus, ele não conseguiu, ele quer destruir a criatura de Deus, o ser humano que Deus tanto ama, né? Porque Deus ama tanto que entregou seu filho Cristo para se dar na cruz para pagar o nosso pecado. Agora, quem não crê, a Bíblia fala, quem crê já está, passou da morte para a vida e está salvo. Quem não crê já está condenado. Então, é a pessoa que se autocondena porque ela não crê. É o direito dela, é o direito dela. Mas é o que está na Bíblia, entendeu? Então vamos dar sequência aqui. Na Bíblia foi Jesus. E ele não falou de forma simbólica, ele foi bem direto. Por exemplo, em Mateus 10:28 ele diz: temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E não para por aí. Em Mateus 5:29 Porque Jesus ele faz um falou, forte não alerta. temei quem mata o corpo. E se teme, ele está falando das pessoas comuns, conduzidas pelo Satanás, para matar os outros, né? Não temeis quem mata o corpo, mas sim quem temeis quem pode condenar tanto o corpo quanto a alma a condenação eterna. Então, quando uma pessoa que se diz que crê em Deus e nega a palavra de Deus, que fé é essa? Se a pessoa está negando a palavra do Criador. Ah, tá. Porque o Criador criou os céus e a terra, tá lá escrito em Gênesis, pelo poder da palavra dele. Ele falou: haja luz, haja isso, haja aquilo, e aquilo se fez, só com o poder da palavra dele. Então, como que você, dizendo que crê em Deus, qual Deus? Então, essas pessoas creem, não estou falando vocês aí, tá? A pessoa que diz que crê em Deus e duvida da palavra de Deus, e Deus fala uma coisa, ela nega o que está escrito lá, porque o outro fulano falou, o outro fulano é falho e pecador igual você e eu. Você vai acreditar mais num pecador do que Deus que é perfeito? Ah, é difícil isso aí. O olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te Ó, convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no ó, inferno. aqui ele tá falando simbolicamente, não o lago do fogo do inferno que ele tá falando que é simbólico. Simbolicamente ele tá falando de arrancar o olho. Quando ele fala assim, ó, se o seu olho te escandalizar, ou seja, se seu olho te levar a pecar, você cobiçar, desejar a mulher do próximo, vamos supor assim, você arranca o seu olho e lança fora, porque é melhor você ir pro reino celestial sem um olho do que o seu corpo todo ser lançado no lago do fogo do inferno. Ele está falando para você arrancar, é para você olhar para o outro lado, não é para você arrancar literalmente seu olho. Para você figurativo, isso é figurativo, para você olhar, tirar o olho dali. Arranca teu olho daquela direção, entendeu? Não está falando para você arrancar literalmente seu olho, né? Mas o lago de fogo, ele existe, não é simbólico, igual ele está se mostrando uma simbologia do olho, entendeu? As pessoas não... O que é para entender simbólico, a pessoa não entende. O que é para entender literal, ela também não entende. E ela troca tudo. Por quê? Porque não quer saber da palavra de Deus. A palavra de Deus não entra nela. Foi como eu gravei aí o livro de João. Tem pessoas que a palavra não entra.
que ela vai distorcer a palavra para satisfazer a sua interpretação, o que lhe agrada mais, o que lhe é aprazível. Para mim, eu não quero que exista condenação. Então, eu acredito que não existe. Vive pecado aí, faz, e aí quando você partir dessa vida, vamos ver. Não sou eu que estou decretando quem vai para condenação, não. Estou falando o que a palavra da Bíblia diz, porque eu creio na palavra de Deus. Quem não crê, não creia. Então, não quer crer, não quer comparar o que eu falo com a Bíblia, porque você sabe que está lá e você não crê na Bíblia. Você, eu digo esses, né, que não crê, não estou falando vocês. Então, não venha me contestar aqui, entendeu? Então, não escute o meu canal, não escute o que eu falo, né? Vá para outro canal que fala o que você quer ouvir. Bora. 42, ele usa uma descrição simplesmente aterradora, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, Jesus não estava falando de algo temporário, simbólico ou passageiro. Ele estava descrevendo algo muito sério. Agora veja o que Jesus diz sobre Judas. Seria melhor para esse homem, Judas, nunca ter nascido. Pensa comigo. Olha isso. Se Judas Aí. simplesmente deixasse de existir depois de algum tempo no inferno, ou sua alma fosse simplesmente aniquilada, ou até fosse restaurado depois de um tempo no purgatório, então viver teria valido a pena no final das contas. Afinal, mesmo que ele sofresse por um tempo, depois estaria livre disso. Só que Jesus disse que diante do que espera Judas, a inexistência seria preferível. Isso só faz sentido se o sofrimento for consciente, eterno e irreversível. Jesus não está exagerando, não é drama, é um retrato da realidade. E para fechar, Jesus deixa isso absolutamente indiscutível em Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A mesma palavra no grego é usada para os dois caminhos, tanto para a vida eterna dos salvos, quanto para o castigo dos ímpios. Ou seja, se você acredita que o céu é eterno, então honestamente precisa reconhecer que o inferno também é. Alguns tentam dizer que eterno aqui não significa duração, mas efeito. Só que esse argumento cai por terra quando verdade. E alguns dizem isso, né? Por quê? Porque eles querem embasar a sua interpretação. Eu sou inteligente porque eu estudo hebraico, eu estudo... Quando você vê a pessoa se exaltando, falando muito que eu estudo isso, eu sou isso, eu faço aquilo, pode crer que a pessoa está distorcendo a palavra, é falso profeta, por mais inteligente que a pessoa pareça, pode crer que ela é enganadora. E eu já vi isso em alguns canais aqui no YouTube, hein? Já vi uns camaradas aí. E são muito inteligentes, mas são... porque quem distorce a palavra é filho de quem? E ele fala que o diabo é o outro, mas ele não é. Mas ele distorce a palavra. Quem é que distorce a palavra? É estranho, né? E outra, se não tem condenação eterna, para que raios o Cristo foi morrer na cruz? Para pagar o quê? Para livrar você da onde? Se não existe condenação eterna. Então ele morreu de balde, como diz Gálatas, morreu em vão. Ué, então, não, mas aí vem os ateus, nunca existiu Jesus, ou então se existiu ele não morreu na cruz, isso tudo foi uma farsa. É lógico, os conduzidos pelo inimigo vai falar isso mesmo, né? Mas enfim, né? Cada um acredita no que quer. Eu tô falando aqui porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia e é o que ela fala, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência. Jesus está usando o mesmo termo para o castigo e para a vida eterna no mesmo versículo. Se um é eterno no tempo, o outro também precisa ser. E tem mais, o inferno não é o reino do diabo. Ele também será lançado no lago de fogo, como Apocalipse 20 afirma. Porque o diabo não está no lago do fogo ainda, ele não foi condenado, porque o diabo já está condenado. Ele não tem salvação, entendeu? Só que ele não está lá, como os quadrinhos contam, como... A história de Dante Alighieri conta, né? Que o inimigo tá no inferno com um tridente espetando as pessoas para tentar as pessoas. Não, o inimigo não tá lá, o inimigo tá na terra. Ele é um ser espiritual, ele tá junto com os demônios tentando as pessoas aqui, né? Mas ele vai ser lançado para lá, ele vai ser também lançado para lá junto com os ímpios. Vai ser condenado com os ímpios, entendeu? As pessoas não estudam as escrituras a fundo, não buscam sabedoria espiritual, pede sabedoria espiritual para o Pai. Quando você for ler a Bíblia, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai que está no céu, mova do seu Santo Espírito, me dê da sua sabedoria espiritual e me desarregue do meu intelecto humano. Por mais inteligente que você venha a ser com a sabedoria desse mundo, tenha faculdade, não serve para interpretar as escrituras, porque as escritura é interpretada pela ação do Espírito Santo em vós.
Sem o Espírito Santo, você vai interpretar carnalmente. Com o intelecto humano, você vai errar. A sabedoria espiritual não tem nada a ver com a humana, irmãos. Entenda isso de uma vez por todas. Vamos lá. O cárcere eterno do mal, não seu trono. Essa imagem do diabo reinando lá embaixo é herança de ilustração medieval, não do que está na Bíblia. Agora vem aquela pergunta que martela na cabeça de todo mundo. Mas isso não é cruel? Não é desproporcional? Como Deus pode punir alguém eternamente por pecados cometidos durante uma vida finita? Aqui vai uma verdade que poucos querem ouvir. Todo pecado é, antes de mais nada, um crime contra Deus. Sim, quando você mente, trai, rouba ou engana, você machuca alguém. Mas no final das contas, todo pecado é um grito de rebelião contra Deus. Foi exatamente isso que Davi reconheceu no Salmo 51, depois de ter destruído uma família inteira e cometido adultério e assassinato. Ele não diz pequei contra Batseba ou pequei contra Urias. Ele diz pequei contra ti somente. Porque no fundo, todo pecado, mesmo quando afeta outras pessoas, é uma afronta direta ao Deus que sustenta o universo. Existe uma lógica que poucos entendem, mas que é fundamental para compreender esse tema. A gravidade de um crime não depende só do ato em si, mas também de contra quem ele é cometido. Se você mente para o seu irmão, é um erro. Se mente para o seu chefe, é mais grave. Se mente para um juiz, é crime. Agora, e se você se rebela contra o Deus eterno, santo, soberano, perfeito? Se Deus é infinitamente santo, então pecar contra ele é uma culpa de proporções infinitas. E uma culpa infinita só pode ter uma consequência eterna. Quando levamos em conta que todo pecado que cometemos é cometido contra Deus, chegamos à conclusão de que a consequência para qualquer pecado deveria ser uma punição eterna. Essa é uma verdade que o nosso coração natural rejeita, porque para nós, Deus é sempre bonzinho, um bonzinho celestial, fofo, que só quer ver todo mundo feliz, mesmo com seus pecados. Mas Deus não é... Universalismo, todos vão para o céu. Quando morre uma pessoa, foi morar no céu. Como é que você sabe? Você sabe se a pessoa se converteu? Do mesmo jeito que muitas pessoas falam, quem é você para mandar o gente pro inferno? Quem é que tá mandando ninguém pro inferno? A gente tá falando que tá na Bíblia, meu Deus. Quem manda é o Senhor, quem guia a pessoa para lá, porque quem se destina para o lago de fogo é a própria pessoa por rejeitar a Cristo. Não é Deus que manda para lá. Deus só te envia para onde você escolheu ir. É você que escolhe ir. Não concordo. Tudo bem, você pode não concordar com o que você não quiser, concordar com o que quiser. Aqui eu tô falando da Bíblia. Quer crer, não quer ouvir, vai embora. Com todo respeito ao ser humano. Mas porque tem uns aqui que quer contradizer, né? Se você não crê na Bíblia, então não tem o que fazer aqui. Que aqui é o canal que eu vou falar das Escrituras. Né? E vou de acordo com ela. Não de acordo com o que eu acho, nem de acordo com o que o outro quer ouvir. Né? Então, foi o que ele acabou de falar aí. Né? Cristo morreu na cruz para quê, então? Se tem vida eterna, tem que ter morte eterna. Quer dizer, a parte boa tem, mas a parte ruim ninguém quer. Aí você, vovozinho no céu, ela é bonzinho. Sim, Deus é amor, mas o amor dele veio com a justiça. Deus odeia o pecado. Se ele não odiasse o pecado, ele não dava o filho dele para tomar o nosso pecado e quem aceitar ele, porque o nosso pecado de quem aceitou Yeshua, quem aceitou Cristo, foi crucificado com Cristo. Nós não somos mais condenados. Agora, quem não aceita Cristo vai ser condenado, porque rejeita o único caminho de salvação. É a pessoa que está se autodestinando para lá. E por isso que ela não aceita isso. Quando a gente fala, não existe inferno, não existe condenação, não existe nada, não existe Deus, e se Deus existir, ele é bonzinho, jamais ele vai lá porque ele é amor, eu acredito no Deus de amor, eu posso viver em pecado que eu vou pro céu, então tá bom, cada um acredite no que quer. Lá no dia do juízo nós vamos ver o que vai acontecer. Não que eu queira, para provar que eu tô certo, que a pessoa seja condenada. Não, eu oro para que a pessoa se arrependa, venha ao conhecimento da verdade, que é o que Deus quer também, o Criador do universo, e tenha a sua salvação eterna. Eu quero, se eu pudesse estar errado no que eu falo aqui, irmãos, preferia estar errado do que estar certo e falar que alguém vai ser condenado. Mas eu não posso ir contra a verdade bíblica. Se eu sou cristão verdadeiro e genuíno, eu não posso ir contra a palavra de Deus para agradar pessoas. Entendeu? Não é que eu quero que a pessoa... Não estou determinando, não sou eu que determino. Só que eu tenho que falar o que está de acordo com a palavra. Se a pessoa não gosta, o problema é dela. Então não escute. Vai escutar outra coisa. Porque a palavra, do mesmo jeito que ela te abençoa,
que ela te cura, que ela te conforta, que ela te consola, ela também te chama atenção, ela te confronta. Tem uma carta, eu acho que é Timóteo, que fala assim: toda a escritura é inspirada para redarguir, para ensinar, para demonstrar, para repreender, para que o homem de Deus seja perfeito e andar nos caminhos do Senhor. Então, pronto, né? Vou falar mais o quê? Ele é o Rei da Glória, o Criador do Universo, o Deus que ordenou às estrelas que brilhassem e elas obedeceram, que disse ao mar, daqui você não passa, e o mar se calou, que disse às montanhas, levantem-se, e elas disseram amém. E quando ele olha para mim, para você e diz, venha, siga-me, a gente tem coragem de responder não. Percebe o tamanho do problema? O pecado é exatamente isso, é olhar para a majestade do Criador e dizer, eu não aceito sua autoridade, eu não quero você. E aí sabe o que seria de fato cruel? E falar não quer você não é só de boca, é com as próprias atitudes. Você não quer obedecer a palavra, entendeu? Não quero, não quero. Eu mando em mim, eu faço o que eu quero, né? É rebelde. É igual você ter um pai que te criou, deu tudo, que não deixou faltar nada e depois seu pai falar para você fazer, não fazer isso que é errado ou fazer aquilo. Ah, não, eu não te obedeço. Eu sou maior de idade, eu faço o que eu quero. Quem é você para mim? Então, é a mesma coisa que as pessoas fazem com Deus, que Deus é o Pai. É a mesma coisa, é rebeldia, é rebelião. É o que Lúcifer fez, rebelião. Deus olhar para o estupro, o assassinato, a corrupção, a arrogância, para a maldade da humanidade e dizer, deixa para lá. Isso sim seria monstruoso. Esse seria um Deus indiferente, frouxo, injusto, conivente com o mal. O inferno não é Deus sendo cruel. O inferno é Deus sendo absolutamente justo. E aqui vai mais uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Deus não manda ninguém para o inferno à força. O inferno é simplesmente a confirmação final de uma vida inteira em que a pessoa disse para Deus que não queria em sua vida. E sabe o que Deus faz no final? Ele deixa cada um com a sua própria vontade. C.S. Lewis resumiu muito bem essa ideia quando disse, no final haverá dois tipos de pessoas, os que disseram a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus dirá, seja feita a sua vontade. O inferno, no fim das contas, seja feita a sua vontade. Isso, um mundo sem Deus, um lugar onde não há amor, não há bondade, não há luz, não há misericórdia, porque tudo isso vem dele. E quem rejeitou Deus, rejeitou também todas essas coisas. Depois de todos esses argumentos, alguns ainda podem se perguntar, mas isso não é pesado demais? E a Bíblia responde em Romanos 9:20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Nós criaturas que só existimos porque Deus quis, Deus é o Criador, você vai discutir com o Criador, melhor da justiça sem criatura. Ele. Achamos que somos justos, mais sábios, mais misericordiosos do que aquele que criou o próprio conceito da justiça? Se Deus declarou que a condenação é eterna, então ela é, e ponto final. E se isso nos parece pesado demais, basta olharmos para a história. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, a queda de Jerusalém, o juízo contra nações inteiras, tudo isso nos prova que o juízo eterno não é algo estranho à Bíblia. Ele é simplesmente a continuação na eternidade da justiça que Deus já demonstrou ao longo da história. Mas Deus não se alegra com a condenação. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor em Ezequiel 18:23. Não desejo antes que ele se arrependa dos seus caminhos e viva? Deus não criou o inferno para você. Ele criou a cruz para te livrar dele. Na cruz, Jesus foi esmagado, moído, tratado como um pecador, para que pecadores o lago de fogo foi criado para o diabo e os anjos dele, mas o homem vai parar lá por opção, porque ele não quer rejeitar a Cristo como Salvador. É uma opção, é uma escolha. E é o que ele falou aí. Tem uns que vai falar, seja feita a vontade de Deus. Outros, Deus vai falar, que seja feita a sua vontade. Eu não quero Deus, então tá bom, seja feita a sua vontade. Você não me quer, então fala. Ora bola. Como filhos. Agora a pergunta é, em que caminho você está? Na porta estreita ou no caminho largo que leva à destruição? Agora, se você quer se aprofundar no estudo da palavra, eu te convido a conhecer minha plataforma com mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia. É um material completo que vai te ajudar a entender as escrituras com clareza e profundidade. E ainda vem com vários bônus especiais para auxiliar a sua caminhada. O link para adquirir está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima. Amém. Esse foi o vídeo, meus irmãos, minhas irmãs, né? Aqui não vai nenhum julgamento, não vai condenação, só estou explicando o que a Bíblia diz, tá? Porque sempre vem alguns aí, pode discordar, sim, mas com respeito, com educação, você pode discordar do que quiser. Cada um tem o direito de concordar e discordar do que quer, entendeu?
Eu não sou aqui o dono da verdade, que a verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus, para mim, inerrante e absoluta, né? Então, as pessoas não querem aceitar certas coisas, né? Ela só quer acertar o mel, a parte boa, né? Da palavra de Deus, mas a parte de confronto, para você, se olhar para dentro de você e se arrepender, e ir para a luz, e ir para a salvação, para a sua própria salvação, né? Mas não quer, porque o pecado é aprazível, as pessoas querem ficar no pecado, né? A luz veio ao mundo e as pessoas, o mundo amou mais as trevas do que a luz, o Senhor disse, né? Não está dizendo de todo mundo, está dizendo daqueles que amou mais o mundo do que o reino celestial. Amou mais o mundo, só quer a parte das bênçãos. Porque tem uma passagem que diz assim, e é bem verdade isso. O sol cai sobre justos e injustos. Você vê aí que, mas se Deus fosse justo, por que, que ele permite tanta coisa? Porque Deus tem o tempo dele, irmãos. Deus vai julgar todas as maldades, só que no tempo dele, do jeito dele, no plano dele. A gente não entende todas as coisas aqui. A gente entende aquilo que Deus quer que a gente entenda. Porque a gente não é limitado perante Deus. Ele é o Criador do universo, ele é o Todo-Poderoso. Como é que você quer ter a mesma compreensão que Deus? Não vai ter. Aqui não. Na glória pode até ser que você tenha uma mente mais avançada. Pode ser, não, vai ter uma mente mais avançada. Mas aqui não. Entendeu? Vai ter coisa que a gente vai sair desse mundo e não vai compreender. Por isso que se chama fé. Você crê sem ver. Às vezes, coisas que Deus te revela, você crê naquilo que ele fala na sua palavra. Que ele te revelou na sua palavra. Você crê. Vai ter coisa que você não vai entender, mas mesmo assim você vai crer no Senhor. Porque você sabe que ele é seu pai, que ele quer o seu bem. Todo pai quer o bem do filho. Né? O pai que não quer é pai. Pai que não é pai, né? Só botou no mundo. Então, ele te ama, tanto é que ele deu o único filho, o amado dele, para. Você sabe o que é isso? Né? Para morrer por você na cruz e passar o que ele passou. Né? Portanto, que ele amou a humanidade. Né? Mas a escolha de qual caminho a pessoa vai querer é de cada um, né? Entendeu? Então a chuva cai sobre justos e injustos. Deus alimenta até os maus, porque ele fala: se o seu inimigo te pedir de comer, dele de comer. Se ele pedir de beber, dele de beber. Então Deus também dá a comida para a pessoa má. Só que a diferença, qual que é a diferença então do aquele que é salvo, aquele que é perdido? Que ele não vai ter a salvação eterna. Ele vai ser condenado por lago de fogo. A única diferença é essa. Nós, aqui nessa terra, tanto a pessoa boa, ela passa por ciclo, como a pessoa má, né? Vai ter momentos dela vai colher as bênçãos de Deus e vai ter momentos que ela vai sofrer nessa vida. Vai ter perdas, vai ter lutas, vai ter aflições, vai ter separações, vai ter dores, entendeu? E vai ter momentos de felicidade, de bênçãos, de colheita, de harmonia, de paz, entendeu? Isso para bom e para maus, né? Aí você vê muitos maus aí nadando em dinheiro, em luxo e riqueza, mas se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai dar conta a Deus no dia do juízo. Você pensa que não? De Deus não se escarnece, de Deus não se zomba, né? O que o homem semear, ele vai colher, entendeu? Ou seja aqui ou na eternidade. Muitos não vão pagar aqui, mas esses que não pagarem aqui, alguns vão sofrer a consequência aqui dos seus maus atos, entendeu? Mas alguns vão pagar na eternidade. Só que esses que não pagarem aqui, o castigo dele na eternidade vai ser muito maior. Na eternidade da perdição, eu falo. Né? Vai ser muito maior. A Bíblia diz isso. Né? Tem muitos aí que o castigo vai ser bem. Porque cada pecado que a gente comete, apesar que nem eu já falei, não tem pecadinho e pecadão para Deus. Por exemplo, uma pessoa que é assassina, aí você fala, mas você quer comparar eu que minto ou eu que invejo com o assassino? Não, não estou comparando. Eu estou querendo dizer que tanto um assassinato quanto uma inveja é pecado para Deus. Só que o assassinato ele vai ter uma consequência maior. A mentira e a inveja é uma consequência menor, porque é um pecado menor. Só isso, mas os dois vão ser punidos. Entendeu? Então, se o assassino ele se arrepende dos seus pecados de coração, ele vai arcar com as consequências do erro dele aqui na terra. Ele pode ser preso ou assassinado, mas ele vai para o reino celeste. Igual o ladrão da cruz que conta a Bíblia, que se arrependeu. Ou um dos ladrões se arrependeu, o outro não. Então o outro foi para a perdição, que a Bíblia conta. Então, e o outro para o paraíso.
Então, se o mentiroso não se arrepender e o assassino se arrepender, o assassino é salvo, o mentiroso é perdido. Entendeu? Agora, se o mentiroso também se arrepender, ele é salvo. Independente que ele arque com as consequências do pecado dele aqui. É isso que as pessoas não entendem. Entendeu? E o sol nasce para justo e para injusto. E os maus aqui, eles também usufruem das benesses desse mundo, mas se ele não se arrepender lá, ele vai ter castigo maior do fogo eterno. Entendeu? Então, e isso não sou eu que digo, é a palavra. Não sou eu que estou determinando nada. Eu não sou Deus para determinar nada, porque eu também sou falho, sou pecador, só que a minha diferença é que eu aceitei a obra de Cristo na cruz, fui justificado, não sou mais condenado. E todo aquele que crê verdadeiramente na morte e ressurreição de Cristo, e que acredita que ele morreu na cruz para pagar o nosso pecado, e foi a ira de Deus para ele, esse daí tem a vida eterna. Ele não entra em condenação. Agora, os outros que não aceitam, aí é cada um a escolha. Entendeu? Esse foi o vídeo, tá? Compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui. Tchau.